Sejam bem-vindos ao podcast do Centro Cristão da Família Ananindeua. As crianças rodam, ficam perto de você. É porque em algum momento elas conseguem ver Jesus em você. E eu gosto muito disso. Às vezes elas estão ali falando, e eu estava dizendo hoje, calem-se, vocês me deixam loucas. Mas eu fico olhando e quando a espontaneidade dessas crianças, a liberdade que elas têm. E eu estava orando ali, pedindo ao Senhor que conceda a elas a bênção delas verem Jesus todos os dias. Não é ir à igreja todos os dias, é ver Jesus todos os dias. Então é isso que eu quero e peço a Deus por elas e para elas, que Deus as abençoe. Amados irmãos, esses dias eu estava conversando com alguém, discipulando alguém, e alguém me fez uma pergunta, e geralmente meus sermões sempre nascem a partir de alguns episódios que acontecem comigo ou com alguém que está ao meu redor. E esse sermão, eu havia feito 2 sermões a partir da ideia ou da conversa, da construção, do diálogo que eu tive com essa pessoa em um discipulado. E lembro-me que uma das perguntas que foi feita nesse discipulado foi: pastor, por que acontecem coisas ruins com pessoas boas? Lógico, essa não é uma resposta muito fácil, não é? Ninguém consegue ter uma resposta fácil para isso. Talvez alguém pudesse dizer: mas isso aí é fácil de responder. Eu particularmente não acho que é fácil de responder. Mas talvez depois que eu penso no que eu falei, eu penso o quanto o Senhor pode nos ensinar em momentos ruins. Talvez muitos de nós, em dias de tanto triunfalismo que nós temos hoje em dia, tenhamos alguns problemas em relação àquilo que o Senhor fala em sua palavra. Mas eu queria resgatar hoje em nós a fé e a esperança no Deus que nós servimos. Nós temos um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus real e um Deus que nos protege em todo o tempo. Acabamos de cantar isso essa noite. E aí nós temos que experimentar a bondade de Deus em todo o tempo. E eu gostaria de começar pedindo a você que abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 8, no versículo 22 a 25. Essa mesma história é narrada em Mateus capítulo 8, em Marcos capítulo 4, mas Lucas para mim traz uma informação e adiciona uma informação poderosa nesse momento da história. Eu posso perceber que muitas das vezes, tanto eu quanto você, vivemos dias que somos pegos de surpresa. Parece que a nossa vida está bem. E sexta-feira eu estava conversando com uma pessoa que estava me narrando uma história de um parente seu aqui na igreja, fez uma narrativa da história. E eu fico pensando como uma vida pode ter a sua história mudada do dia para a noite. Como uma vida pode ser abordada por situações do dia para a noite. Assim como coisas ruins podem acontecer do dia para a noite, coisas boas podem acontecer do dia para a noite. Assim como coisas que vêm sobre nós e nós não esperamos, as coisas ruins chegam e nós não esperamos, nós também temos que ter a esperança que as coisas boas chegarão de surpresa em nossas vidas. Porque nós temos um Deus que nos protege, um Deus que nos guarda, um Deus que trabalha conosco de uma forma interessante. E eu gostaria de ler com você e meditar e refletir hoje sobre um tema que para mim é importante, sobre as tempestades da vida. Geralmente muitos de nós precisamos entender que estamos, como dizia uma canção antiga, que dizia: nós navegamos sobre o mar. E esse mar é a nossa vida. E nós precisamos, em alguns momentos, entender que mar calmo não gera
homens e mulheres experientes. O mar calmo, às vezes, não nos produz tantas coisas boas. Às vezes, o mar tem que se agitar para que as coisas possam ser produzidas de uma forma interessante. Assim, nós precisamos entender que a nossa vida, ela precisa da presença do Senhor em todo o tempo. Lucas, capítulo 8, o narrador diz o seguinte, Jesus, capítulo 8, versículo 22. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos ao outro lado do mar. Assim entraram num barco e partiram. Durante a travessia, Jesus caiu no sono. Logo, porém, veio sobre o mar uma forte tempestade. O barco começou a se encher de água, colocando-os em grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, dizendo: mestre, mestre, vamos morrer. Quando Jesus despertou, repreendeu o vento e as ondas violentas, a tempestade parou e tudo se acalmou. Então ele lhes perguntou: onde está a sua fé? Admirados e temerosos, os discípulos diziam entre si: quem é este homem? Quando ele ordena, até os ventos do mar o obedecem. Uau! Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Observe que esse texto, narrado por Lucas, nos diz muitas lições. E entre umas delas, é que nós jamais podemos deixar de lembrar que o Senhor está conosco em todo o tempo. Jamais podemos deixar que o Senhor está no nosso barco todo o tempo. Eu fiquei pensando nesse texto e fui pensando e construindo vários pensamentos sobre este texto. E aí eu lembrei que o medo faz parte da nossa vida. O medo faz parte do que somos. Quem nunca teve medo diante de uma má notícia? Quem nunca teve medo diante de uma coisa que não pôde mais controlar? Eu fico pensando e pensei em alguns personagens bíblicos, como quando Daniel foi jogado na cova dos leões. Será que Daniel não teve medo dos leões? Certamente sim. Mas certamente Daniel, com medo, mas acreditava que o Deus que ele servia o protegeria. Talvez Mesaque e Abidnego e o outro que eu esqueci agora o nome, Sadraque, quando foram jogados na fornalha ardente, certamente sentiram medo, mas o Senhor os protegeu. Talvez Davi, quando foi lutar com o gigante Golias, também teve medo, mas o Senhor o guardou e o protegeu. Talvez quando Ruth saiu com Noemi da sua terra e foi para outra terra, certamente o medo também estava no seu coração, mas elas viram a glória de Deus. Certamente Esté, quando foi à presença do rei, seu coração tremeu, mas confiava em Deus. É interessante que se você olhar vários personagens bíblicos, você descobrirá que muitos deles tiveram medo em algumas situações, mas os medos nunca foram maior do que a sua fé. E eu quero declarar isso na sua vida. Você pode até sentir medo, porque medo é humano, mas o medo não te dominará, porque quem te domina é o Senhor dos Exércitos. Diante dessas situações, eu fico provocando em mim alguns pensamentos interessantes. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada e a vejo como um instrumento de Deus. Aqui nós estamos diante de uma história linda e maravilhosa. O Senhor disse aos seus discípulos: vamos atravessar o mar. Talvez uma coisa tão trivial, talvez uma coisa que acontecesse com muita regularidade.
Talvez uma coisa que às vezes não tinha nenhuma dificuldade, porque talvez a travessia durasse alguns minutos. Mas naquele dia, a travessia não foi igual às outras travessias. Naquele dia, Jesus, cansado, foi dormir. E os discípulos, posso olhar e examinar as Escrituras, alguns estavam conversando, alguns estavam olhando para o céu, outros estavam olhando para o mar ou para o vento, alguma coisa tão normal. Mas de repente, aquele de repente da vida, aquele de repente que não vem, que não tem um aviso prévio, aquele de repente que às vezes não vem com uma mensagem de uma cartomante, ou que não vem de uma mensagem de um profeta, mas chega na nossa vida e nos assalta. Aquele momento que parece que tudo perdeu alguma lógica na vida. Porque quem aqui nunca passou por isso, não é verdade? Quem aqui nunca passou por uma notícia que veio e te estremeceu? Quem nunca passou aqui por uma situação que parecia que era insolúvel e de repente você se viu em um momento difícil? Ora, a Bíblia diz que quando Jesus foi deitar, a tempestade veio. Da onde veio? Ninguém sabe. Como chegou, também ninguém sabe. De repente o mar estava calmo. De repente eles estavam navegando naturalmente naquele dia. E de repente agora chega a tempestade. A tempestade que vem do nada, como algumas coisas da nossa vida, vem do nada. Algumas coisas que acontecem a gente não estava prevendo, mas aconteceu. E estava ali agora, os discípulos atemorizados, porque o vento batia forte. Quem não imaginou ali naquele barco que chegaria o dia deles? Aqueles que já andaram de barco, já pegaram uma maresia, sabem o quanto às vezes isso é atemorizante. E de repente ali estavam eles atemorizados. Eles estavam perdidos. Ali talvez foi todo o controle embora, ali foi talvez todo o julgamento, todo isso, foram embora tudo, eles estavam agora atemorizados. Mas o interessante é que eles percebem que alguma coisa está errada. Ao invés de desesperar e cair no mar e ir embora, eles clamam e correm até Jesus. Eles vão até Jesus e chamam Jesus e despertam Jesus do seu sono. E Jesus, olhando aquilo ali, ele fica percebendo o que está acontecendo. E aí, de repente, eles narram e dizem: Jesus, olha, a tempestade está imensa. Talvez a gente não consiga chegar do outro lado. Talvez a vida acabou para nós aqui, Jesus. E Jesus vai dizer: epa, eu estou no barco. Eu quero dizer para você, Ele está no barco. Ele está no barco. E eu creio que você também está no barco. E por vocês estarem no barco, Ele está no barco e está protegendo você. De repente Jesus está no barco e Ele olha e diz: espera aí, calma. Acalme seu coração. Acalme o coração de vocês, por mais que pareça ser terrível o que está acontecendo, ainda não é o fim. Ainda não disse que acabou, porque a última palavra sai da minha boca. E de repente Jesus vai olhar e dizer assim: olha, vejam, ninguém está imune à tempestade da vida. Ninguém está imune aos ventos fortes da vida. Ninguém está imune às situações complexas da vida. A vida é cheia disso e daquilo outro, porque a vida não é justa. Alguns crentes acham, porque entraram na crença, não terão mais problemas ou dificuldades. Irmãos, nós teremos sempre problemas e dificuldades. A diferença é que Jesus está sempre no nosso barco. A diferença é que nós podemos correr e clamar a Ele.
O problema é que nós, às vezes, não fazemos mais isso. Nós nos desesperamos tanto que nós fugimos da presença deles. Aqui os discípulos nos ensinam uma coisa: por mais que a tempestade esteja difícil, eu sempre confiarei em Jesus. Eu sempre clamarei a Jesus. E aí, o narrador diz, ele falou com a tempestade. Ele disse à tempestade: acalmem-se. Ele diz: vento, parem. Ondas, parem. Se o vento está batendo forte, se as ondas estão gigantescas, não perca a sua esperança. Jesus está no barco. Jesus está no barco. E aí Jesus está lá e está dizendo: acalme-se. E é interessante que os discípulos começam a ficar atônitos ou espantados. Bem, eu fiquei pensando uma coisa nesse texto. Eu disse: Senhor, se esses discípulos já viram tantas coisas, porque se você der uma olhada, os discípulos já tinham testemunhado episódios tão assustadores quanto, tão poderosos quanto. Os discípulos já tinham vivido experiências significativas na companhia de Jesus. Por que agora os discípulos se espantam diante de algo que parecia tão natural a Jesus? Talvez eu fiquei pensando, eu disse: Senhor, talvez eles não tivessem tantas experiências quanto. Aí o Senhor falou ao meu ouvido e disse: não, Marcelo, como eles e você, falta fé. Vocês falam de fé, Marcelo, mas falta fé a vocês. Às vezes você tem fé pelos outros, mas não tem fé por você. Às vezes você ora pelos outros, mas você não consegue orar por você. Foi isso que Jesus quis ensiná-los quando disse: aonde estão a fé de vocês? Eu já entreguei a vocês autoridade, e a autoridade está sobre os seus ombros, e sobre os seus ombros está a autoridade, está sobre a igreja a autoridade. Eu digo a você, Centro Cristão da Família, a autoridade está sobre a sua vida. Você precisa ter fé para exercer essa autoridade. E ele estava lá dizendo: olha, onde estão a fé de vocês, discípulos? Vocês já viram tantas coisas. E aí eles disseram: meu Deus, quem é este que até acalma a tempestade? Sabe, eu quero dizer a você essa noite, que isso é a bondade de Deus todos os dias em nossas vidas. A tempestade talvez esteja começando, a tempestade talvez esteja no meio, mas eu quero dizer para você, a tempestade não dura para sempre. Ele sempre se levanta para acalmar a tempestade. Ele é sempre poderoso, igreja, para dizer à tempestade: acalme-se, porque eu sou o Senhor. E nós, como igreja de Jesus na terra, não temos a quem nos refugiar, a não ser no Deus em quem nós contamos. Ao que o Deus que nós estamos nele. Você quer entender isso? O salmista Davi, no capítulo 46, ele vai dizer uma coisa interessante. O salmista Davi vai dizer no capítulo 46, no 1 ao 3, o salmista vai dizer algo que é assim, ó: Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, sempre prontos a nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vier os terremotos ou as tempestades e montes desabarem no mar. Que o oceano possa fazer o seu barulho e que espume, que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. Um rio e seus canais
alegram a cidade do nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. O salmista está dizendo que não importa as circunstâncias, não importa qual seja a tempestade, não importa qual seja a sua angústia, ele vai dizer em outra versão que o nosso Deus é o refúgio e fortaleza, bem presente na angústia, portanto não temeremos, ainda que a terra se transborde, e ainda que a terra estremeça, e os montes se abalam, nós temos o Senhor como nosso refúgio. Igreja, eu quero dizer isso a você hoje. Deus é o seu refúgio, Deus é a sua fortaleza, e Ele é socorro bem presente no dia em que você está angustiado, no dia em que você está dolorido, no dia em que você está ruim. Ele é o Senhor. O vento está batendo forte. O vento está batendo ao ponto de achar que o barco vai afundar. Não vai afundar, porque o seu barco está refugiado no Senhor, e o Senhor é a sua fortaleza, o Senhor é o teu Deus, e não há outro Deus como Ele, não há outro Deus tão real quanto Ele. Agora há um problema, e eu queria que você pensasse comigo hoje. Às vezes, irmãos, estamos na casa do Senhor, às vezes estamos na presença do Senhor, e o nosso comportamento é igual aos dos discípulos. E aí nós vamos ter que aprender alguma coisa com os discípulos, porque eles não nos ensinam qualquer coisa, eles nos ensinam que mesmo na presença do Senhor, nós podemos fraquejar na fé. Mesmo na presença do Senhor, nós podemos temer algumas coisas, mas creia que o Senhor é teu Deus, e por mais que as notícias sejam ruins, por mais que as notícias sejam difíceis, por mais que o vento bata, você está na presença do Senhor. Ele é a sua fortaleza, Ele é a sua segurança, Ele é o seu socorro bem presente no dia da sua angústia. Porque se nós não entendermos isso, nós estamos nos enganando. Irmãos, precisamos arrancar de nosso coração a incredulidade. Precisamos arrancar da nossa vida a incredulidade. Nós precisamos deixar de ser um crente que tem um pé na presença de Deus e outro no mundo. Ou nós somos ou não somos. E eu profetizo essa noite que nós somos de Jesus em todo o tempo. Porque a bondade nos seguirá em todo o tempo. Porque a bondade é real na nossa vida todo o tempo. E eu profetizo isso na sua vida hoje. Um batismo de esperança, um batismo de fé, um batismo daquilo que é notório na presença de Deus, que é fé. Irmão, não ache que você não terá problema. Você vai continuar tendo problema. Aleluia por isso. Mas são esses problemas que vão te promover. Assim como a cova dos leões promoveu Daniel, assim como a sarça ardente proveu Moisés, assim como tantas coisas que passamos pode nos promover na presença de Deus. Eu digo uma coisa e quem recebe vai dizer um amém, que pode vir o que vier, nós resistiremos. Haverá um povo resistente, haverá resistência a um povo que vai levar a glória de Deus em todo o tempo, e em todo o tempo saberá que Deus é fiel. Mas a fidelidade de Deus não é para os fracos. Infelizmente. Os fracos desanimam, os fracos retrocedem, os fracos largam, os fortes continuam com Deus. Mesmo que pareça que não está dando nada certo, eles continuam com Deus. Eles mesmo açoiteados ou presos como Silas e Paulo, eles não saem por aí murmurando, dizendo: Deus me esqueceu, Deus me deixou para morrer na cadeia, não.
Eles mesmo nos dias difíceis estavam cantando e orando. E na hora certa o Senhor veio e os libertou. Porque Deus nunca chega atrasado. Deus não chega atrasado na sua vida. Deus não chega atrasado na sua casa ou na sua família. Ele é Deus, e porque Ele é Deus, Ele vai se levantar. Ele vai te proteger. Ele vai dizer: o mar vai se acalmar. Aplauda Jesus. Isso é tão interessante que em Isaías 43, verso 2, Isaías 43, verso 2, o profeta messiânico, com uma experiência tremenda com Deus, narra e diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Orabaias. Olha o que ele está dizendo, eu vou repetir: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios tu passares, eles não irão te submergir, irão te afogar, te permitir afogar. Quando passares pelo fogo, tu não te queimarás, nem a chama arderá em ti. É nesse Deus que você confia. É nesse Deus que você adora. Porque Ele está dizendo que nada me acontecerá quando Ele estiver comigo. Ele não está dizendo que nada não vai acontecer. O que Ele está dizendo é que o que acontecer não será para a tua morte, não será para a tua desistência, não será para qualquer coisa parecida, será para a glória dEle na sua vida. Dá um glória a Deus aí mais alto que você puder. Não tenha medo das lutas. Não tenha medo da tempestade. Elas vão gerar medo. Mas acima do medo está a tua fé. Acima do medo está a tua esperança. Acima do medo está o Deus que você serve, o Deus que você adora. Igreja do Senhor, ouça o que eu estou dizendo. Por mais que pareça ser grande, não é maior do que o seu Deus. Por mais que alguém se levante para te arruinar, não é maior do que seu Deus. Por mais que alguém se levante para acabar com você, não é maior do que seu Deus. Por mais que alguma coisa venha, não é maior do que seu Deus, porque o seu Deus é maior. Porque as coisas que acontecem em nossas vidas, elas não são para nos destruir. Elas são para nos amadurecer. Elas são para nos fazer crescer. Tem gente que quer ser vitorioso, mas não há vitória se não houver luta. Tem gente que quer ser alguém em Deus, mas para você ser alguém em Deus, você tem que ser confrontado às vezes. Quantas vezes na sua caminhada alguém veio e tentou te humilhar, te ofender, e você ali diante de Deus, e Deus te deu a vitória. Porque Deus é um Deus que nos faz passar por situações difíceis para não nos tirar a fé, mas para nos acrescentar a fé. Porque se você anda com Deus e não tem fé, você não anda com Deus. Se você anda com Deus e não tem luta, você não anda com Deus. Porque é a luta, porque é a tempestade que vai fazer você vibrar. É a tempestade, é a luta que vai fazer os seus olhos gerarem sangue. É ali que está a esperança. Porque eu posso ter duas opções em meio à tempestade: ou correr dela ou enfrentá-la. Ou dizer que eu não consigo, ou dizer eu consigo nele. Porque é maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. É maior aquele que está em qualquer lugar. Porque ele é maior em qualquer lugar. Não há lugar que ele não esteja. Não há coração que ele não possa esmagar. Não há armadilha que ele não possa destruir. Não há palavras que ele não possa quebrar. Ele é Deus em todo o tempo. E por isso que nós cantamos que a sua bondade me seguirá todo o tempo. Por quê?
Porque nós somos um povo que Deus chama para manifestar a sua glória. A bondade de Deus permanece firme e atuante, mesmo em meio às dificuldades. Ah, pastor, está difícil para muita gente. Pastor, está complicado para muita gente. Algumas pessoas vão se refugiar nas drogas, no sexo, na bebida, em qualquer outra coisa. Mas nós, aqueles que temem ao Senhor, não temos para onde ir, não temos a quem nos refugiar, além daquele que criou o céu e a terra, porque Ele é o Senhor dos exércitos em todo o tempo. Você escolhe. Tem muita gente hoje em dia que diz: está difícil, e eu vou deixar o Senhor. Problema seu em deixar. Porque tem muita gente que acha que o Senhor te abandonou no meio do caminho. Deus não abandona ninguém. Talvez no meio do caminho Deus esteja testando o seu coração. Talvez no meio do caminho Deus esteja dizendo: agora eu vou ver se você realmente crê em mim ou não. Mas uma coisa eu te garanto: se você tem um coração firme nele, Ele será o teu refúgio e a tua segurança em todo o tempo. Agora, você tem a opção: encaminhar ou descaminhar. Você tem a opção de sair correndo e se esconder na caverna. Ou você vai ter a opção de enfrentar. Talvez você diga: pastor, tão difícil enfrentar. Olha, ninguém gosta de enfrentar muita coisa na vida. Porque o enfrentamento de algumas coisas são difíceis. Mas se você não enfrentar, você vai se tornar escravo daquilo que você deveria ter encarado de frente. Às vezes você não pensa nisso, mas eu penso nisso todos os dias. Porque às vezes eu fico me perguntando, se eu não tiver coragem de fazer isso, se eu não tiver coragem de curar a mim mesmo, diante do Senhor, a doença ainda vai continuar lá. Às vezes você não quer pensar nisso, né? Mas você precisa pensar nisso. Por isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 28, aonde Paulo, escrevendo à igreja em Roma, Paulo vai dizer o seguinte: irmãos, querida igreja do Senhor em Roma, querida igreja do Senhor no Centro Cristão da Família, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo está dizendo a esta igreja, e assim a nossa igreja essa noite, dizendo: igreja, você acha que tudo é por um acaso? Você acha que as coisas acontecem na sua vida só por acontecer? Não. Tudo que acontece na sua vida serve ou coopera para o bem de vocês. Pastor, é mesmo? Ou você vai crer, ou você não vai crer. Pastor, quer dizer que uma doença pode cooperar? Pode. Uma perda pode cooperar? Pode. Tudo contribui para o bem daqueles que estão no Senhor. Ah, você não quer dizer amém por isso não, né? É difícil, eu sei que é difícil. Porque às vezes você olha para a sua casa e diz assim: poxa, meu Deus, que luta. Que luta no casamento, que luta nas finanças, que luta na saúde, que luta. Ué, infelizmente, nós não estamos imunes às lutas. Mas uma coisa nós podemos dizer, que em meio a essas lutas, tudo que está acontecendo
está cooperando para o meu bem, porque eu temo a Deus, porque eu espero no Senhor. Ah, pastor, mas é difícil. Claro que é. É por isso que nós somos diferentes, ou deveríamos ser diferentes, igreja. Nós deveríamos ser diferentes porque é isso que nos faz diferente. Porque se eu dou duas más notícias a um crente e a um outro não crente, eu posso encontrar diversas respostas. Mas eu gosto de imaginar que se eu der uma má notícia do mesmo teor a um crente e a um não crente, eu posso imaginar que o não crente, ao ouvir a má notícia, vai se desesperar. Ele vai chorar, ele vai perder o chão, porque ali ele perdeu o controle de tudo. O crente também vai chorar, o crente também vai se sentir em algum momento sem o controle de tudo. Mas no fim, ele vai dizer assim: eu creio em Deus que pode me livrar de toda a mão daquele que me oprime. Eu creio no Deus que pode me curar. Eu creio num Deus que pode me livrar. Eu creio num Deus que pode fazer isso ou aquilo, porque não se aparta da boca desse crente a fé que ele tem no Deus que ele vive. Porque o problema é que muitos crentes hoje ouvem as más notícias e se desesperam e saem, se desesperam e correm da presença de Deus. Não faça isso, porque o Senhor está contigo em todo o tempo. Porque o Senhor está contigo em todo o tempo. O Senhor está contigo em todo o tempo. O salmista, no capítulo 107, no versículo 28 ao 30, observe o que o salmista diz. O salmista vai te incentivar a algo. Salmo 107, de 28 ao 30. O salmista vai dizer o seguinte: na sua aflição, clamaram ao Senhor na sua aflição. Sabe, o salmista está dizendo, tem gente que vai passar por aflições. Eu passo por aflições. Você passa por aflições. Nós passamos por aflições. Mas ao passar pelas aflições, vamos clamar ao Senhor. Eles clamaram ao Senhor. Versículo 28. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. É isso que o salmista está dizendo a mim e a você hoje. Se nós clamarmos ao Senhor, se nós buscarmos ao Senhor, Ele vai nos livrar dos nossos sofrimentos. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. No tempo da sua aflição, não é uma murmuração que deve estar nos seus lábios. No tempo da sua aflição, é um clamor diante do Senhor, é uma oração, é um louvor, é uma exaltação, que você deve fazer a Ele, porque enquanto você faz isso, Ele tira você de toda a situação de sofrimento. Você crê nisso? Ah, você não crê nisso. Sabe qual é o nosso maior problema? O nosso maior problema, muitas das vezes, é pensar que temos o controle das coisas. Tu não tem o controle de nada na tua vida. Você nem garante que vai amanhecer vivo amanhã. Porque esses dias, um garoto de 16 anos que eu conheci, teve um ataque cardíaco e morreu. 16 anos. Os pais me perguntavam, pastor, por quê? Por quê? Por quê? Eu dizia, eu não sei por quê. Mas eu dizia àquela família, nós precisamos estar preparados para tudo.
Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Porque ele não nos pertence. Ele pertence ao Senhor. E às vezes nós precisamos parar de murmurar e começar a aclamar. Porque se em sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de seus sofrimentos. Versículo 29, por favor. Diz o seguinte, o versículo 29. O Senhor continua dizendo no versículo 29. Acalmou a tempestade e aquietou as ondas. Eu não sei se o salmista aqui havia visto ou previsto o que o Jesus ia fazer no mar. Só que ele está dizendo aqui que ele acalmou a tempestade e aquietou as ondas. Por quê? Porque Deus é um Deus que cuida de nós em meio à tempestade. E para encerrar, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7. Paulo escrevendo à igreja em Filipe diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Eu entendo que Paulo está tentando ensinar à igreja em Filipe algo interessante. Primeiro, quando ele usa essa expressão, vossos sentimentos precisam estar guardados no Senhor. Sabe o que eu acho que ele quer dizer para a igreja? Ele está dizendo assim: igreja, ninguém está imune a ter sentimentos ou emoções, que são as mesmas coisas. Às vezes, nós achamos que os sentimentos são importantes, e são, mas eles não podem ser maior do que a nossa fé. O problema é que nós estamos dando muita ênfase aos sentimentos, e todas as vezes que o sentimento nos controla, nós perdemos. Se você tiver raiva, e é um sentimento, e você não controlar, você vai falar demais, e quando falar demais, você vai ver que criou uma profunda ferida no outro e em você. Se você, às vezes, tem muito medo, você não vai enfrentar absolutamente nada, porque o medo te paralisa. É um sentimento, o medo. E tantos outros sentimentos que nós, seres humanos, temos. Nós não somos pedras para não ter sentimentos. Não somos madeira para não ter sentimento. Nós somos humanos, e por sermos humanos, temos sentimentos. Mas Paulo está dizendo que todos os nossos sentimentos precisam estar guardados em Cristo, precisam estar em Cristo. Por isso ele nos ensina sobre o domínio próprio. Porque o domínio próprio é, eu tenho medo, mas eu não deixarei que o medo me controle. Eu tenho medo, mas eu não deixarei que o medo me paralise. Ora, eu volto a ressaltar alguns irmãos que estavam ali na esfera bíblica, como Davi. Você acha que quando Davi olhou o gigante, que era maior do que ele não teve medo? Certamente ele teve medo. Mas ele não deixou que o medo o dominasse. Porque se o medo o dominasse, ele não ia enfrentar o gigante. Eu quero dizer uma coisa a você, igreja do Senhor, nesse lugar. O medo não vai te dominar, a raiva não vai te dominar, nenhuma emoção vai te dominar. Por mais que você a tenha, você não será dominado por as emoções, porque o seu refúgio é o Senhor.
porque a sua segurança é o Senhor. Porque é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, não estejais inquietos. A inquietação é um sentimento humano. Todo homem, toda a mulher tem medo, fica inquieto. Principalmente quando a tempestade bate mais forte. Todo mundo fica inquieto quando o médico vai ler um resultado de um exame e o diagnóstico não é favorável. Todo mundo fica inquieto quando uma situação traz descontrole. Mas o Paulo está dizendo, não fiquem inquietos. Creiam em Deus. Creiam no Senhor. E ao invés de ficarem inquietos, digam ao Senhor, façam as suas petições. Elas devem ser conhecidas de Deus. Porque um homem não pode fazer o que Deus pode fazer na sua vida. Porque por mais que o homem seja bom, esses dias eu fui procurar o melhor especialista numa área. Ele olha para mim e diz, olha, eu não tenho muito o que fazer. Ele diz, mas se você tiver fé, Deus pode operar. Aí eu disse, não tem problema, doutor. Eu sei que esse Deus que o Senhor está falando, eu não sei se é o mesmo Deus que eu tenho. Mas o meu Deus é chamado de médico dos médicos. Quando o homem perde a esperança, vem a esperança do Senhor. Quando o homem entra em desespero, o Senhor se levanta para proteger. Quando o mar está revoltado ou está cheio de coisas, existe um Senhor que diz, acalma-te, mar, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Em todo o tempo, Deus é bom. Sabe, Deus, como refúgio e fortaleza, Ele mostra a nós o quanto Ele é poderoso. A presença constante de Deus nos faz acreditar que o tempo pode ser difícil, mas Ele é o Senhor de todas as coisas. Igreja do Senhor, esta noite, eu invoco ao poderoso Deus de Israel, que venha sobre nós essa noite, derrame a sua graça, a sua proteção, e nos impulsione a ter fé, porque a fé é a mola propulsora daqueles que o adoram. Irmãos, você não chegará a lugar nenhum olhando para si, porque você não tem poder, mas Ele tem poder. Ele é o Senhor, Ele é o Criador. Porque se você estiver fraco, e quem nunca teve fraco, não é? Quem nunca chorou em um tempo difícil? Quem nunca disse, Senhor, aonde tu estás? Quem nunca disse, o Senhor me esqueceu? Às vezes nós dizemos isso, e dizemos porque somos humanos, dizemos porque a humanidade é latente em nós, mas às vezes esquecemos o que o Senhor disse a Paulo num tempo tão difícil. Paulo disse, Senhor, eu estou com um espinho na carne, eu estou com um problema, eu estou com uma dificuldade, Senhor. Aí o Senhor vai e diz a Paulo, Paulo, filho meu, a minha graça te basta. Não desista, não. Não volta atrás. Não murmura. Pastor, eu estou fraco. Eu estou também fraco. Mas quando eu penso na minha fraqueza, eu ouço que a Bíblia diz que Ele me aperfeiçoa ou me fortalece na minha fraqueza. Confia na palavra de Deus. Não deixa que o mundo e as circunstâncias te deixem insensível diante de Deus. Não deixe que as circunstâncias, por pior que elas sejam, te distancie de Deus.
Porque uma das coisas que eu vejo é que Satanás gosta de soltar tantas situações para nos afastar. Ele não quer que a gente se aproxime. Eu estava dizendo isso esses dias a alguém. Todo mundo quer a riqueza de Jó, não é? Todo mundo quer a glória de Jó. Mas ninguém quer passar o que Jó passou. Ninguém quer perder nada. Ninguém quer chorar. Ninguém quer isso ou aquilo outro. Mas foi essas experiências que fizeram Jó amadurecer e crescer. Foi essas experiências que provou a Jó que o meu Redentor vive. Foi essas experiências que levam Jó a dizer: eu vim nu a este mundo. A este mundo eu sairei nu, eu não carrego nada. Mas o Deus que eu sirvo é real, é verdadeiro. Igreja do Senhor, povo amado do Senhor, meninas dos olhos de Deus, povo escolhido, separado, sarado, limpo. Tudo o que você passa não é para a sua destruição. Tudo o que você passa é para que Deus se mostre grande na sua vida. No dia da sua aflição, Deus se mostrará grande e poderoso, porque Ele é assim, grande e poderoso. Se a tempestade vier, se as lutas vierem, você pode até tremer um pouco, mas você não vai esmorecer. Eu profetizo isso na sua vida. Como seu pastor, libera essa palavra hoje. Uma força que você nunca teve antes. Uma confiança que você nunca teve antes. Uma esperança que você nunca teve antes. Mas que brotará no dia mais difícil, na noite mais escura, no dia em que a terra se abala, no dia em que a tempestade vem. Ninguém vai entender, mas você estará confiante em Deus. Ninguém vai entender, alguém pode dizer, mas você está assim. O meu Redentor vive. A minha esperança não está em homens. A minha esperança está no Senhor Todo-Poderoso. Quando os discípulos viram a tempestade se acalmar, eles ficaram felizes e disseram: olha, até a tempestade o obedece. Eu quero dizer uma coisa a você que está aqui, você que me segue na internet hoje. Não há nada nesta terra, não há nada embaixo desta terra ou em cima desta terra que seja mais poderoso do que o seu Deus. Não há nada nesta terra que possa parar o que Ele começou na sua vida. Não há nada mais poderoso nesta terra que possa tirá-lo da presença dEle. Nem a morte, nem a vida, nada pode tirar você da presença dEle, porque você está nele, e nele você permanecerá. Basta você confiar. Basta você confiar. Agora, é você que decide. É você que decide. Se a tempestade está difícil, é você que decide. Ou você confia nele, ou você vai embora da presença dele. E se eu puder te dar um conselho essa noite, nunca fuja da presença dele. Porque se está difícil com ele, será mais difícil sem ele. Pastor, está difícil na presença dele. Pastor, está complicado na presença dele. Porque se você fugir, não vai dar certo. Porque a presença dele é que te protege e te guarda.
Centro Cristão da Família, ouça o que eu estou dizendo esta noite. Para de murmurar e começa a adorar. Porque é na tua adoração que Ele se levantará por você. E não existe nada fora do controle de Deus. Pastor, eu perdi. Se você perdeu para quem? Para o diabo, para o inferno ou para Deus? Essa é uma interrogação às vezes. Esses dias eu estava orando e Deus disse para mim: eu vou fechar uma porta na sua vida. Aí eu disse: Senhor, essa porta é tão importante. Eu tenho algo maior para você. Mas se essa porta não se fechar, você vai continuar confiando nessa porta. Eu disse: Senhor, não faça isso. E eu ouvi nitidamente o Senhor dizer para mim: a sua vida é minha. Aí eu comecei a chorar. Porque ninguém quer perder nada. Ninguém quer perder nada. Porque toda vez que alguém perde alguma coisa, acaba com ele internamente. Mas eu disse no final da minha oração e do meu choro, eu disse: Senhor, eu quero perder para Ti. Nem para o diabo e nem para o mundo. Eu quero perder para Ti. Talvez eu tenha dito algo tão natural ao Senhor. Disse: Senhor, tem uma porta, tem uma música que diz assim: uma porta se abre aqui, outra se fecha ali. Mas eu quero é confiar em Deus. E você? E você, meu irmão? Se Deus te tira alguma coisa hoje, se a tempestade bate mais forte hoje, o que você vai fazer da sua vida? Você vai ficar no canto, amuado, como tem muita gente aqui dentro no canto, amuado? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim? Ou você vai dizer: Senhor, eu estou em Tuas mãos. Porque ou você é um crente que vive o que prega, ou você é um crente muito sem vergonha, porque quando chega a hora de viver o que prega, sai correndo com medo do que prega. Deu para entender? E você? Uma porta pode se abrir hoje, mas ela pode se fechar amanhã. E se ela se fechar, foi o mundo? Foi o diabo? Ou foi o Deus que te conhece e sabe muito bem aonde te colocar? Você está entendendo o que eu estou te falando hoje? Quantos compreenderam esse sermão essa noite? Se você compreendeu, você não pode sair daqui da mesma forma que entrou. No mínimo você tem que sair daqui essa noite dizendo: Senhor, foi pesado, mas eu quero inclinar meu coração a ouvir a Tua voz. Porque ouvir a Sua voz é um atestado que eu confio em Ti. Eu quero te convidar a ficar de pé um minuto comigo. Quero te convidar a orar comigo. Eu não me sinto tão poderoso para orar por você hoje. Eu me sinto você hoje. E eu quero orar com você hoje. Muitas vezes eu oro por você, mas hoje eu quero orar com você. E isso vai me ajudar a crer que Deus é poderoso em todo o tempo. Senhor, eu quero orar com os meus irmãos. E junto com eles, Senhor, eu quero dizer ao Senhor: nós precisamos do Senhor. Os dias estão sendo tão difíceis. As lutas, as situações, as tempestades. Mas eu sei que a Tua bondade nos seguirá.
Eu sei que a tua bondade estará conosco em todo o tempo, Senhor. Em todo o tempo a sua bondade se manifestará, Senhor. Seja nos dias em que as portas se fecham, seja nos dias em que os amigos somem, seja nos dias em que nos sentimos sós e abandonados por tudo e por todos. Mas eu sei que a tua bondade está conosco todos os dias. Eu sei, Senhor, que por mais que as lutas sejam densas, as trevas sejam densas, as noites mais escuras, mesmo assim, tua bondade nos seguirá todos os dias. Tu estás conosco, Senhor. Tu estás comigo, estás com este irmão e esta irmã. O Senhor está nas famílias, o Senhor está nas casas, o Senhor está na nossa descendência, Senhor. E eu te peço essa noite, Deus, levanta-te no meio da tua igreja. Nos ensina a ser homens e mulheres mais dependentes de ti. Nos ensina a ser homens e mulheres que creiam mais na tua palavra, Senhor. Tira de nós todo o mundanismo, tira de nós toda a incredulidade, tira de nós tudo aquilo que que atrapalha nós cremos no teu agir, Senhor. Eu creio no Deus poderoso demais, um Deus que faz a terra a partir de uma palavra, um Deus que muda as estações e as histórias, um Deus que muda, Senhor, decretos malditos e transforma-os em bênção em nossas vidas. Um Deus que livra-nos da mão daquele que nos persegue. Um Deus que é real, que Deus que é invisível, mas que é chamado do Senhor dos Exércitos. Eu creio num Deus que auto se intitula: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Eu creio num Deus que diz que eu sou o médico dos médicos. Eu sou o Senhor de todas as coisas. É nesse Deus que nós nos reunimos. É em nome deste Deus que nós prestamos um culto dominicalmente nesse lugar. É nesse Deus que saímos de nossas casas e nos direcionamos a este templo para adorar, servir e exaltar, porque em todo o tempo Ele é bom. Não existe tempo ruim para o Senhor. Para o homem existem tempos ruins, mas para o Senhor não há tempo ruim. Basta uma palavra sua e tudo vai se acalmar. Basta uma palavra sua e a doença vai sair. Basta uma palavra sua e a ordem voltará à família. Basta uma palavra sua e a dor desaparecerá. Basta uma palavra sua e o milagre acontecerá. Basta uma palavra sua, Senhor. Mas eu sei que em meio às nossas lutas, o Senhor está nos forjando, nos preparando, nos amadurecendo, nos fazendo crescer, nos fazendo, Senhor, instrumentos da sua presença. Por isso, Espírito Santo, eu te peço uma coisa como parte integrante desta igreja: derrama em nós a sua força. Em Atos diz: quando descer sobre nós o Espírito Santo, nós teremos poder e autoridade. Então, Espírito Santo, a igreja é sua. A igreja não é minha, a igreja é sua. O povo não é meu, o povo é seu. Por isso a palavra que nós ministramos, ela está extraída da tua palavra, tua Bíblia, Senhor. Não a palavra do Marcelo,
que seja mais poderosa do que a palavra de Jesus. E como disse Pedro a Jesus, nós lançaremos as redes por causa da tua palavra. Nós cremos e andaremos por causa da tua palavra. E a tua palavra fará em nós o que ela foi liberada para fazer. É o que nós clamamos, nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Por gentileza. Para ficar sabendo de todas as informações de nossa igreja, acesse www.centrocristãodafamilia.com.br ou siga-nos através de nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, com o @Centro Cristão da Família. E para ficar sabendo da nossa programação da Igreja Centro Cristão da Família, permaneça conectado conosco. Hoje, quarta-feira, temos a nossa igreja nas casas. Nossos grupos de alcance se reúnem nas casas em vários pontos estratégicos para um encontro incrível com Jesus. Na quinta-feira, para você que é jovem e adolescente, no bairro da Pedreira também temos o grupo de alcance. Encontre o ponto mais próximo de sua casa e venha fazer parte dos nossos reais. Na sexta-feira, nós temos o nosso culto Sexta-feira, que inicia às 19h30 na nossa igreja. Você também pode ver essa e outras pregações no YouTube /Centro Cristão da Família. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Apostólica.